Graça e a paz, amados. Estamos aqui iniciando a nossa série de devocionais e nessa primeira série de devocionais nós vamos estar tratando sobre os 7 temores mortais. Você tem algum temor aí no seu coração? O que você entende pela palavra temor, né? Alguma coisa tira o seu sono? Será que você teme esse momento que o Brasil está passando, esse momento de crise financeira, esse momento de crise de saúde, não só o Brasil, mas o mundo inteiro, na verdade? Hoje, especificamente, eu quero tratar sobre o temor a Deus. E eu quero deixar aqui o verso 28 do capítulo 10 do Evangelho de Mateus, que diz o seguinte ao nosso coração: Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir a alma e o corpo no Geena, ou o corpo no inferno, como traz outras traduções. Para que a gente possa entender um pouco essa questão, ou esse conceito de temor a Deus, nós vamos recorrer aqui à ajuda de Nicholas Betzig. Nicholas Betzig, ele era um jovem que no seu momento de juventude, ainda não cristão, ele recebe um livreto do seu pai, Nicholas Betzig. Apesar de não ser crente na sua juventude, não ser cristão, ele era filho de pais piedosos, né? Então ele aceita ali um livreto do seu pai, um livreto escrito por John Bunyan, com o título O Temor a Deus. Ele não lê o livreto quando ganha do seu pai, ele só vai ler esse livreto depois que o seu pai falece, já lá na sua vida adulta. E aí então, após aceitar a Cristo, ele lembra que ele ganhou esse presente do pai. Quando ele lembra, então ele vai até a prateleira, pega o livro e estuda o livro de John Bunyan. Ali então ele compreende o que significa necessariamente a expressão o temor a Deus. E ele nos dá uma dica que eu acho que é importantíssima. Nicholas, ele vai dizer o seguinte: para que a gente entenda o que significa temer a Deus, a gente primeiro precisa entender o que significa temer os homens. E para ele, temer os homens significa nós fazermos aliança com os homens, para que a partir dessa aliança nós tenhamos a sua aceitação e também possamos ter algum tipo de favor, algum tipo de benesse dos homens. Se a gente transportar esse conceito de temor aos homens, se a gente transportar esse conceito de temor à pessoa de Deus, então, segundo Nicholas, temer a Deus significa o seguinte: nós fazemos aliança com Deus a fim de termos a sua aceitação, a sua aprovação e a partir daí Deus derramar a sua graça sobre a nossa vida. Sabe, queridos, não existe nenhum problema em nós fazermos aliança com os homens. Não existe nenhum problema nós depositarmos a nossa confiança aos homens, ao ponto de alguma forma também nós temos aprovação e aceitação deles para que eles possam nos dar algum tipo de favor. E nós precisamos apenas entender o seguinte, que a nossa primeira aliança e a nossa maior aliança, ela deve ser com quem? Com o Senhor. Hoje, nós estamos numa grande expectativa de que as autoridades governamentais, de que os órgãos de saúde, os profissionais de saúde, as pessoas que trabalham nessa área, na contingência da crise da saúde e da economia, nós estamos depositando a nossa confiança que essas pessoas de alguma forma possam trazer algum tipo de alívio, algum tipo de benefício para nós. E quando a gente deposita essa confiança, de alguma forma também nós estamos dizendo o seguinte: queremos fazer aliança com vocês, para que vocês nos beneficiem através dessa aliança. Nós precisamos primeiramente entender o seguinte, que se as autoridades governamentais, se os órgãos de saúde trouxerem uma solução para esse problema, precisamos entender que a origem da solução nunca é deles, e a origem é do Senhor. Nós não estamos aqui tirando o mérito de ninguém. Nós não estamos aqui tirando o mérito dos profissionais de saúde e nós também não estamos aqui tirando o mérito das autoridades governamentais. O que nós estamos dizendo aqui é que qualquer tipo de solução que haja
Primeiramente, ela vai ter origem no Senhor que criou os céus e a terra. Portanto, a nossa primeira e maior aliança não deve ser com os homens. A nossa primeira e maior aliança, ela deve ser com o Senhor. É no Senhor que nós devemos depositar a nossa esperança. É no Senhor que nós devemos buscar a aprovação e a aceitação. Porque o Senhor é o nosso socorro. Ele é o nosso refúgio. É com Ele a nossa aliança. Volto aqui a dizer, nenhum problema em fazermos aliança com os homens, quando essas alianças são verdadeiras, essas alianças são justas. Mas nós não devemos depositar a nossa confiança nos homens. Nós devemos depositar a nossa confiança totalmente no Senhor, porque é do Senhor que virá o nosso socorro. Em quem você tem depositado a sua confiança hoje? Com quem você tem feito aliança? De quem você tem buscado aprovação? Em quem você tem depositado a sua esperança? Meu desejo é que você tenha depositado a sua confiança, tenha estreitado a sua aliança com o Senhor nesse momento. Porque se você fizer isso, certamente você vai passar por esse momento de grande dificuldade do nosso país. Queridos, é hora de nós lembrarmos quem somos, o povo de Deus, o povo que um dia Ele estabeleceu a sua aliança conosco. Portanto, não devemos temer os homens, nós devemos temer o Senhor Jesus Cristo. Nós devemos temer ao Senhor Deus. Nós devemos não só temer, mas tremer diante desse Senhor que nesse exato momento está conduzindo a minha vida, a sua vida, a vida de todas as pessoas desse planeta chamado Terra. Nesse momento de crise, nesse momento de angústia, tema ao Senhor. Faça sim aliança com os homens. Espere que os homens de alguma forma consigam trazer alívio para essa situação. Mas lembre, a primeira aliança é com o Senhor, porque Ele é a origem de qualquer resolução de problema. Ele é a origem de qualquer resolução de crise. Amém? Que Deus abençoe ricamente a sua vida.